Você está aqui. Isso é suficiente. O que você carregou consigo até hoje? Coloque no chão, ao lado da cama. O que você carregou consigo na última hora? Coloque isso também. A sala em que você está prestes a entrar não precisa de nada disso. Há um corredor dentro de você esta noite. Longo, fresco, macio sob os pés. No final dele, uma grande sala. E ao longo das paredes dessa sala, 50 portas. Atrás de cada porta, uma versão diferente de você. Algumas já fizeram o que você ainda está tentando fazer. Algumas já se tornaram quem você lentamente está se tornando. Algumas estão esperando por você, e estão esperando há mais tempo do que você sabe. Esta noite, você vai encontrar uma delas. Antes de caminhar pelo corredor, respire. Inspirando, devagar. Expirando, devagar. De novo. Inspirando, devagar. Expirando, devagar. Esta prática não pede que você acredite em nada. Quem quer que você entenda estar nesta sala com você? Deus. Os santos. Seus ancestrais. Seu eu superior. Seu eu futuro. Sua mente inconsciente. O universo. A parte de seu cérebro que imagina. Ou simplesmente você, falando consigo mesmo. Todos são bem-vindos aqui. O mecanismo é seu para escolher. A prática é a mesma. Você pode fechar os olhos agora, se ainda não estiverem fechados. Você pode virar sua tela para baixo, se ainda não estiver virada. A sala não precisa de luz. A sala não precisa de ninguém observando. Ela só precisa de você. O corredor já é real o suficiente para ser caminhado. Cada passo, sem pressa. Cada respiração, um pouco mais lenta do que a anterior. As paredes do corredor são quentes ao toque. O chão é macio. Pedra escura, madeira polida. Você pode escolher, mas não importa. O teto é alto e se curva suavemente para cima. No final do corredor, a grande sala se abre. Você entra. Ao seu redor, 50 portas. Você não precisa contá-las. Você não precisa encontrá-las todas. Algumas noites você verá apenas algumas. Algumas noites você as verá todas de uma vez. Algumas noites, apenas uma estará iluminada. Esta noite, uma delas está chamando você. Deixe o puxão vir para você. Não procure por ele. Você é atraído para uma porta. Esta porta está no lado esquerdo da sala. Mais alta do que as outras. A luz abaixo dela é constante, clara, sem pressa. Você caminhou por ela muitas vezes sem notar. Ou notou e desviou o olhar. Esta noite você não desvia o olhar. Não há símbolo na porta. Nenhum nome entalhado nela. Nenhuma instrução. Mas você sabe. Você sabe o que esta porta é. Esta é a porta do eu que está em paz com o dinheiro. Você pode sentir algo surgir ao ler essas palavras. Vergonha, talvez.
ou anseio, ou uma espécie de constrangimento agudo ao querer tão desesperadamente encontrar esta versão de si mesmo. Está tudo bem. Dinheiro é o que aprendemos mais cedo a esconder. Escondemos a falta dele. Escondemos a abundância dele. Escondemos o desejo desesperado dele. Escondemos o alívio vergonhoso quando finalmente o temos. Escondemos nossa relação com ele da forma como escondemos nossas relações com nossos corpos. Você pode sentir ceticismo. Você pode sentir que a paz com o dinheiro não é real. Que é um luxo reservado para pessoas que já têm muita. Que é ingênuo. Que é algo que apenas os ricos ou iluminados podem afirmar, e você não é nenhum dos dois. Você só precisa caminhar por esta porta. O eu do outro lado fará o resto. Atrás desta porta está a versão de você que parou de fugir da escassez e de correr em direção à abundância. Que parou de verificar contas na escuridão. Que pode receber um presente sem calcular o que você deve em troca. Que pode dar sem medir seu próprio esgotamento. Que caminha pelo mundo econômico nem como presa nem como predador. Você pode colocar sua mão na porta agora. A madeira é quente. A maçaneta vira. Atravesse. A sala além da porta é maior do que você esperava. Não é ostentosa. Grande com o tipo de espaço que vem de não precisar acumular. Há janelas. Altas. Olhando para nada em particular. Um jardim, talvez. Ou um campo. Ou simplesmente o cinza suave que vem antes do amanhecer. A sala é simples. Uma cadeira frente a outra cadeira. Uma mesa entre elas. Mas o espaço ao redor dessas coisas é generoso. Espaço para respirar. Espaço para se mover sem cuidado. Na cadeira à sua frente, a versão de você esperando. Você se senta. Observe-a primeiro. Essa é a regra de cada sala no conselho. Antes de palavras. Antes de perguntas. Antes de qualquer coisa. Observe-a. Note como ela está sentada. Com facilidade. Sem a rigidez de alguém calculando. Suas costas são retas, mas não por esforço. Ela não está travada. Há um leve sorriso, mas não o sorriso de alguém representando contentamento. Observe suas mãos. Elas descansam na mesa à sua frente. Abertas. As palmas parcialmente viradas para cima. Estas não são as mãos de alguém agarrando ou defendendo. Estas não são as mãos de alguém alcançando com desespero. Estas são as mãos de alguém que aprendeu a diferença entre ter o suficiente e ter tudo. Observe sua respiração. Mais profunda do que a sua. Mais lenta. A respiração de alguém que colocou um peso que carregou por muito tempo. Observe seus olhos. Eles estão olhando para você com algo como reconhecimento. Eles estiveram onde você está. Eles se lembram do que essa incerteza se sente. E passaram para o outro lado. Observe seu rosto. Tem seu rosto. Sua idade. Suas marcas e suas linhas. Mas há algo diferente. A rigidez que vive na mandíbula quando você está sempre calculando. Se foi. A preocupação que vive entre as sobrancelhas. Não está lá.
A sombra que vive por trás dos olhos quando você está esperando mais notícias. Está ausente. Você é a mesma pessoa que é, mas colocou o que estava carregando. Observe que ela não tem pressa para falar. Ela não está ansiosa para convencê-lo. Ela sabe que você veio aqui porque alguma parte de você está pronta para saber o que ela aprendeu. Ela compartilhará no ritmo que você pode receber. Agora você pode respirar com ela. Inspirando, devagar. Expirando, devagar. Inspirando, devagar. Expirando, devagar. A sala é paciente. Você não chegou atrasado. Você não chegou cedo demais. Você está aqui no momento exato em que deveria chegar. Quando você estiver pronto, e apenas quando estiver pronto, ela falará. Quero começar reconhecendo algo sobre o lugar onde você está. Dinheiro está em toda parte. Está em cada decisão que você toma. Está em cada porta pela qual você passa e em cada porta que permanece fechada porque você não pode pagar a chave. Ele não está na sala agora. Mas esteve com você o tempo todo. Você esteve carregando o peso dele. Ou o terror de não tê-lo. Ou ambos ao mesmo tempo. Você esteve se medindo contra ele. Como se fosse uma medida de seu valor. E estou aqui para lhe dizer algo que pode levar o resto de sua vida para acreditar. Dinheiro é uma medida inventada por humanos, não uma medida de você. Ele lhe diz quanto poder de troca você tem no mundo. Ele não lhe diz o quanto de bem você é capaz. Ele não lhe diz se você é digno de amor. Ele não lhe diz se sua vida importou. Ele não lhe diz se você será lembrado quando se for. Mas aprendemos, desde o início, que dinheiro é a medida de tudo. Que o homem com mais dinheiro é de alguma forma mais homem. Que a mulher com mais dinheiro é de alguma forma mais mulher. Que a pessoa com mais dinheiro é de alguma forma mais pessoa. E se você tem menos dinheiro do que aqueles ao seu redor, deve haver algo errado com você. Algo que você está faltando. Algo que você falhou em fazer. Passei a maior parte de minha vida dentro dessa história. Mime contra ela. E quando não tinha dinheiro, acreditava que não estava à altura. Deixe-me lhe dizer o que a pobreza ensina. Ela te ensina a ser criativo. A fazer algo do quase nada. A ver valor nas coisas que outras pessoas jogam fora. Ela te ensina a esperar. A economizar um centavo por uma semana para comprar uma coisa que você precisa. Ela te ensina resiliência. A capacidade de resistir quando resistir é tudo que está disponível. Ela te ensina a comunidade. Quando você tem muito pouco, você aprende a pedir ajuda. Você aprende a compartilhar. Você aprende que os humanos são feitos para conexão, não para acumulação. A pobreza te ensina essas coisas. Mas também quebra algo. Ela quebra seu senso de segurança em seu próprio corpo. Ela quebra o sentimento de que amanhã é seguro. Ela ensina seu sistema nervoso a permanecer vigilante. A escanear em busca de ameaça. A se preparar para a escassez porque a escassez é real e iminente. Isso não é fraqueza. Não é uma falha pessoal.
Isso é o que acontece quando um corpo humano é exposto à ameaça real por um longo período de tempo. Seu sistema aprende. Seu sistema se adapta. Seu sistema se torna hipervigilante. E quando você finalmente chega a um lugar onde tem o suficiente, o sistema não sabe como desligar. O trauma da escassez persiste. Mesmo quando a escassez desapareceu. Mesmo quando você tem o suficiente para pagar suas contas. Mesmo quando você tem mais do que o suficiente. O corpo ainda se lembra. O sistema nervoso ainda escaneia em busca de ameaça. Não entendi isso por muito tempo. Passei de não ter muito para ter o suficiente. E depois para ter mais do que o suficiente. Mas meu corpo nunca sentiu a segurança que veio com isso. Eu ainda estava verificando contas às 2 da manhã. Eu ainda estava calculando constantemente se podia pagar coisas que facilmente podia pagar. Eu ainda estava vivendo como se a escassez ainda estivesse chegando. A abundância veio, mas não podia recebê-la. Porque meu sistema não acreditava que era real. Deixe-me lhe dizer o que ter o suficiente realmente se sente no corpo. Não o que soa em sua cabeça. Não os números da conta. O que realmente se sente quando seu sistema nervoso finalmente acredita que a escassez não está mais chegando. Se sente como sua mandíbula se soltando. Se sente como um suspiro. Um suspiro que vem do ventre, não do cansaço, mas do alívio. Se sente como os ombros caindo uma polegada inteira sem esforço. Se sente como poder gastar dinheiro em algo bonito sem imediatamente calcular como pagá-lo. Se sente como dormir que não é interrompido pela ansiedade financeira. Se sente como passar por algo em uma vitrine e poder desejá-lo sem vergonha. Se sente como saber que se um custo inesperado vier, você não será destruído por ele. Se sente como a capacidade de dizer não a algo que não serve você, em vez de dizer sim porque você não pode pagar ser seletivo. Se sente como a capacidade de dar dinheiro a alguém que precisa sem calcular seu próprio esgotamento. Mas aqui está a coisa sobre o suficiente. Suficiente não é um número. Suficiente é um estado de resolução do sistema nervoso. Conheço pessoas com 10 milhões de dólares que não sentem que têm o suficiente. Conheço pessoas com 50 mil dólares que sentem que têm mais do que precisam. O número não determina o sentimento. O sentimento vive em seu corpo. E o sentimento de seu corpo vem de suas crenças. O que tive que aprender foi isto. Tive que reprogramar a crença de que a escassez era permanente. Tive que ensinar meu sistema nervoso que essa abundância é real. Que não desaparecerá amanhã. Que não é o resultado de sorte ou acidente ou a gentileza de outra pessoa que será retirada. Isso levou mais tempo do que eu esperava. Levou mais tempo do que deveria. Porque tive que aprender a receber. Receber não é uma habilidade que ensinamos. Nós ensinamos as pessoas a trabalhar pelo que conseguem. A ganhá-lo. A merecê-lo. Mas não ensinamos as pessoas como simplesmente receber. Como deixar algo vir até você sem imediatamente calcular o que você deve em troca. A maioria de nós aprendeu uma história muito particular sobre receber. Aprendemos que se você recebe algo, deve dar algo em troca. Que se alguém lhe dá, você está em dívida. Que a generosidade é sempre uma transação disfarçada.
E assim, quando o dinheiro veio para mim, não podia simplesmente tê-lo. Tive que imediatamente pensar em como usá-lo para pagar alguém. Ou dá-lo para provar que não estava apegado a ele. Ou economizá-lo obsessivamente para provar que merecia. Não podia simplesmente recebê-lo. Aprender a receber foi como aprender a ser tocado sem se sobressaltar. Exigiu que eu anulasse uma mensagem muito antiga. Uma mensagem que dizia: se você toma algo, deve se endividar. Se você aceita ajuda, você é fraco. Se você tem algo, deve imediatamente dá-lo para provar que é bom. Mas tive que aprender. Porque a alternativa era carregar a abundância pela qual havia trabalhado e ainda me sentir pobre. Ter o suficiente e sentir que estava em perigo constante de não ter o suficiente. A prática era simples, embora não fácil. Toda vez que recebia dinheiro, fazia uma pausa. Notava o impulso de gastá-lo imediatamente ou doá-lo ou escondê-lo. E em vez disso, simplesmente deixava estar lá. Deixava-me tê-lo. Isso soa simples. Não é. Porque cada célula em seu corpo pode estar gritando que isso está errado. Que você não merece. Que algo ruim acontecerá se você ficar com isso. Que você não deveria gostar disso. Mas aprendi a deixar o dinheiro estar lá mesmo assim. E lentamente, o corpo aprendeu que era seguro. Agora deixe-me falar sobre seu próprio valor. Desconectado de qualquer número. Desconectado de quanto você tem. Quanto você ganha. Quanto sua casa custa. Quanto você pode gastar. Seu valor era o mesmo quando você não tinha nada. Seu valor é o mesmo agora. Seu valor será o mesmo se você perder tudo. Isso não é algo que sua mente aceitará facilmente. Porque fomos ensinados o oposto. Fomos ensinados que seu valor é medido em dólares. No carro que você dirige. No bairro em que você vive. No que você pode pagar para dar. Mas seu valor existe sob tudo isso. Existe porque você existe. Não por causa do que você pode comprar. Não por causa do que ganhou. Não por causa do que pode produzir. Uma das coisas mais difíceis que tive que desaprender era que meu valor vinha de minha produtividade. De quanto podia ganhar. De quanto podia pagar. Tive que aprender a ser um humano, não um humano fazendo. E aqui é onde o dinheiro fica complicado. Porque em um mundo organizado em torno do dinheiro, ser um ser humano não parece suficiente. Parece preguiça. Como falta de ambição. Como fracasso. Mas tive que aprender que meu valor não vem do dinheiro. Mesmo que dinheiro seja necessário. Mesmo que dinheiro seja real e faça diferenças reais no que está disponível para você. Seu valor não vem disso. Você pode trabalhar por dinheiro. Isso é bom. Você pode tentar ter o suficiente. Isso é sábio. Você pode construir algo. Isso é bom. Mas seu valor não é medido em nada disso. Agora quero falar sobre o medo. O medo de que ele acabe. Aprendi esse medo na minha infância. Aprendi observando meus pais. Aprendi observando os ciclos de abundância e escassez.
E mesmo quando tive o suficiente por muitos anos, o medo não desapareceu. O medo de que o dinheiro acabasse estava por baixo de tudo. E assim não podia gastá-lo. Não podia desfrutá-lo. Não podia realmente recebê-lo. Porque estava muito ocupado tendo medo de que desaparecesse. O que tive que fazer foi sentar com o medo. Não tentar eliminá-lo. Não fingir que não estava lá. Mas sentar com ele e perguntar o que precisava. E o que precisava era ser testemunhado. A parte de mim que aprendeu na infância que a sobrevivência não era garantida. Que precisava sempre ter algo em reserva. Que precisava estar atento a cada centavo. Essa parte de mim estava tentando me manter seguro. E não podia simplesmente dizer a ela para ficar quieta. Não podia simplesmente ignorar o medo. Tive que reconhecer que fazia sentido. Que, dada a minha história, fazia completo sentido. E então tive que dizer a ela algo que precisava ouvir. Que estava tudo bem. Que o pior não tinha acontecido. Que passei por isso. Que estou seguro agora, embora não estivesse seguro então. E que o dinheiro que tenho agora, realmente ganhei, realmente construí, e sou capaz de construir novamente se o perdesse. Que mesmo que o dinheiro acabasse, eu não morreria. Eu seria desconfortável, talvez. Teria que começar de novo, talvez. Mas sobreviveria. Assim como tinha sobrevivido antes. O medo de que o dinheiro acabe é real. E pode acabar. Essa é a verdade de ser humano. Não podemos garantir o futuro. Não podemos garantir que sempre teremos o que precisamos. Mas a maioria de nós passa nossas vidas praticando um tipo de ensaio de pobreza. Ensaiamos o medo tanto que vivemos como se já tivesse acontecido. E o dinheiro permanece na conta. Mas ainda estamos vivendo em escassez. Tive que aprender a interromper esse ensaio. A notar quando estava deslizando para o medo. E gentilmente, sem julgamento, voltar ao que era realmente verdade. Que tenho o suficiente hoje. Que tenho abrigo hoje. Que tenho comida hoje. Que a pior coisa que poderia acontecer amanhã não tornaria hoje menos verdadeiro. Agora quero falar sobre algo que a maioria de nós nunca fala. Vergonha com dinheiro. A vergonha em ter muito pouco. A vergonha que vem de não poder pagar o que outros podem pagar. A vergonha de viver em um espaço menor. A vergonha de usar roupas usadas. A vergonha de não poder ajudar quando alguém precisa. Essa vergonha é real. E é alimentada por uma sociedade que mede o valor humano em dólares. Mas quero lhe dizer algo. As pessoas que têm muito pouco são muitas vezes as mais generosas. Elas sabem o que é estar sem. Então, quando têm algo, elas dão. Há também vergonha em ter muito. A vergonha de ter abundância quando outros não. A vergonha de desfrutar coisas que são bonitas ou caras. A vergonha de riqueza herdada ou bom momento. A vergonha de abundância que se sente não merecida. Carreguei ambas as vergonhas em diferentes pontos de minha vida. A vergonha de não ter o suficiente. E depois a vergonha de ter mais do que o suficiente.
Ambas foram projetadas para me impedir de habitar plenamente minha vida. O que tive que aprender foi isto. Você não deve um pedido de desculpas a ninguém por ter o que tem. Você não deve uma explicação a ninguém por não ter o que não tem. Sua abundância não é um pecado. Sua falta não é um fracasso. Você tem permissão para ter. Você tem permissão para carecer. Você tem permissão para estar no espaço intermediário onde está construindo e crescendo e descobrindo sua relação com recursos. Tudo é permitido. Nada disso determina seu valor. Agora deixe-me falar sobre a relação com dar. Este é um lugar onde muitas pessoas ficam presas. Há um tipo particular de pessoa que aprendeu que para ser bom, para ser digno, para ser amado, ela deve dar. Ela deve sempre dar mais do que recebe. Ela deve se gastar por outros. Ela não deve desfrutar do que tem até que todos ao seu redor tenham o suficiente. Esta pessoa se torna um mártir de sua própria generosidade. E eles chamam isso de amor. Mas não é amor. É uma forma muito particular de fuga. Eu era essa pessoa. Eu daria dinheiro que não podia permitir dar, apenas para provar que era bom. Apenas para provar que não era egoísta. Apenas para provar que merecia ter qualquer coisa. E o que aprendi foi que isso não era generosidade. Isso era mal disfarçado de gentileza. Porque quando dava o que não podia permitir dar, ficava esgotado. E então não podia ajudar ninguém. E então ressentava as pessoas a quem tinha dado. A verdadeira generosidade vem de um lugar de suficiência. Vem de ter o suficiente e saber que tem o suficiente. E então dar desse lugar de suficiente. A verdadeira generosidade não exige que você se sobressalte. Não exige que você represente sacrifício. Não exige que você se esgote. A verdadeira generosidade é um presente dado da paz, não do medo. E não guarda placar. Tive que aprender isto. Tive que aprender a dar do lugar onde não estava me sobressaltando. Onde não estava calculando minha perda. Onde não estava esperando gratidão. Onde não estava provando nada. E isso mudou tudo. Porque agora quando dou, é realmente generoso. E agora quando não dou, não sinto culpa disso. Porque generosidade não é exigida de mim. Não é um teste que tenho que passar para ser digno. É uma escolha que faço quando se sente certo. E há uma coisa a mais sobre dar. Você não pode dar o que não tem. Você não pode verter de uma xícara vazia. Você não pode salvar pessoas que estão se afogando pulando na água com elas. Então o primeiro trabalho é preencher sua própria xícara. Para se certificar de que tem o suficiente. Para se certificar de que não está se afogando. E depois, e apenas depois, você pode dar do lugar de ter o suficiente. Agora deixe-me falar sobre receber. Porque este é o lugar onde a maioria de nós realmente fica presa. Receber não é algo que praticamos. Não é algo que celebramos. Celebramos o dador, mas não celebramos o receptor.